Gostaria de chamar aqui nessa noite nosso irmão em Cristo, Diego Mendes, muito conhecido já de vocês aqui, líder do nosso Meta de Casais. Ele e a sua esposa Débora servem ao Senhor aqui. E eu queria orar por você, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor trouxe teu servo aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala através dos seus lábios, ó Pai. Coloca a tua mensagem, Pai, Senhor Deus, diante do teu povo, para que o povo ouça e obedeça ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, guarda-nos de todo mal. Hoje sempre te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmão. Queridos, é sempre um privilégio estar no culto Atitude e um prazer muito grande quando eu tenho a oportunidade de trazer a mensagem, justamente pelo fato de que existe uma responsabilidade muito grande na tarefa de pregar o Evangelho. A última vez que eu preguei foi há 2 semanas atrás, em uma das reuniões do JC, e eu falei exatamente sobre isso. É sobre o privilégio que é anunciar as boas novas de salvação, pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio e uma responsabilidade muito grande. E não tem um dia sequer que eu caminhe até o púlpito e as minhas pernas não tremam. Elas tremem e tremem bastante. Sobretudo quando eu estou diante da minha igreja amada, falando acerca de Deus e da sua palavra. Sem delongas, eu quero ler o texto da nossa reflexão hoje. Está em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Hebreus 9, versículo 28. Diz assim o texto. Eu vou ler desde o 27. E assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti e pedimos a Tua direção nesta noite. Que Tu fale ao nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, cada livro ou carta na Bíblia Sagrada foi escrito com um propósito. Tudo que está registrado teve uma intenção. E não há um livro sequer que não passou por essa regra. Mesmo a carta aos Hebreus não tendo o seu autor revelado, ela obedece à intencionalidade do autor. O autor que escreveu, ele escreveu com um propósito, com uma intenção. De modo bem resumido, a carta ela faz um apelo aos cristãos para que permaneçam firmes na verdade e perseverem na fé em Cristo Jesus. A carta também enfatiza, e eu penso que esse seja, sem dúvida, o principal destaque dela, a superioridade de Jesus em relação à antiga aliança e apresenta o Senhor como um profeta, como um sacerdote e como rei. A carta aos Hebreus, ela foi destinada a judeus que no passado estavam comprometidos com a crença e as tradições do judaísmo. Esse grupo de hoje crentes, né, ou melhor, naquela época, crentes, né, quando receberam a carta, se converteram a Cristo e agora estavam sofrendo todo tipo de perseguição. Falar de perseguição no Novo Testamento não é algo raro. Praticamente toda a igreja naquele primeiro século enfrentou algum tipo de perseguição. Se não era uma perseguição do Império Romano, era uma perseguição que se deu por conta de uma comunidade, pelo fato deles estarem inseridos em uma comunidade que não era cristã, e essa comunidade pagã também perseguia a igreja. E por causa da fé daqueles crentes, eles eram xingados, torturados, tiveram suas casas invadidas e muitos até foram presos. Aqueles crentes enfrentavam essas dificuldades com uma certa maturidade. E eles entendiam que toda essa tribulação fazia parte do preço que eles deveriam pagar para seguir a Cristo.
Por outro lado, havia também aqueles que não suportavam a pressão, a perseguição pelo nome de Jesus e então acabavam abandonando a fé, apostatavam da fé. Agora imaginem a realidade daqueles irmãos que tinham acabado de chegar do judaísmo, que tinham passado do judaísmo para o cristianismo através da conversão. Eles foram convertidos a Cristo, mas antes estavam inseridos em um sistema religioso extremamente complexo na sua estrutura, com as suas cerimônias, com as ordenanças, com os rituais. Os judeus tinham a lei, eles tinham o templo e sacerdotes. E a questão a pergunta que nós fazemos é: o que o cristianismo poderia oferecer àquelas pessoas, se não a simplicidade de um relacionamento com Deus e com o próximo? Porque perto da estrutura do judaísmo, que àquela altura já estava bem estabelecido, o cristianismo era minúsculo, o cristianismo era pequeno. Só que agora, em Cristo, toda aquela estrutura religiosa do passado havia sido abandonado por causa da pessoa de Jesus. Ao invés de templo, os cristãos se reuniam em casas. Eles não tinham um altar para o sacrifício e muito menos um sacerdote que o representasse, humanamente falando. Não era de se estranhar que houvesse, por exemplo, quem cogitasse a possibilidade de, mesmo após a conversão, voltar às antigas práticas judaicas, uma espécie de ecumenismo daquela época, viver entre as duas religiões, entre as duas práticas religiosas, uma vez que ambas, isso é até compreensível, porque ambas as religiões, a judaica e a cristã, apelavam, melhor dizendo, para o texto sagrado, faziam uso do Antigo Testamento. Certamente, a dificuldade dos hebreus estava em reconhecer, e esse é o segredo da coisa, a nova realidade em Cristo, que deveria fazê-los olhar para trás e enxergar apenas uma sombra, pois tudo deveria ter sido deixado de lado com a conversão. E toda aquela riqueza do judaísmo, toda aquela estrutura, agora teria que dar lugar à riqueza espiritual que só é encontrada na perfeita obra de Cristo Jesus, consumada na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus é perfeito, foi perfeito e continua sendo perfeito. O sacrifício de Jesus é completo, portanto ele é único, não há necessidade de um novo sacrifício. O autor da carta, ele faz isso o tempo todo. Ele afirma que não há necessidade de retornar à antiga religião com as suas festas, com as suas cerimônias, com os sacrifícios. Mesmo nesse tempo, queridos, que nós estamos vivendo, ainda há pessoas que acreditam que, mesmo amando a Deus ou declarando o seu amor a Deus, ainda necessitam fazer alguma coisa para receber o perdão e o amor de Deus. Mesmo declarando o seu amor a Deus, revelando que amam a Deus, elas ainda acham, algumas pessoas ainda acham que precisam fazer algum tipo de sacrifício, que precisam oferecer algo a Deus, como se o Senhor estivesse esperando delas alguma coisa em troca, para que Ele liberasse então o seu perdão, liberasse a sua graça, liberasse a salvação para essas pessoas. Esse tipo de pensamento, ele existe por causa do vazio que há no coração de todo aquele que não conhece a Deus. Existe um vazio tremendo, como diz o pastor Raik, um buraco profundo no coração e na vida de toda pessoa que nunca teve um encontro real com Cristo, que nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Todas as vezes que uma pessoa sem Deus coloca a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, e não consegue sentir paz, é esse buraco que está ali, é esse vazio, é essa parte no seu coração que não tem Deus, que não tem Cristo e o Espírito Santo, que ficam batendo e que ficam cutucando o coração daquela pessoa, e ela não consegue encontrar paz, ela não consegue estar feliz, ela não consegue ter alegria. E esse vazio, ele só pode ser preenchido pela presença do Senhor Jesus. Nenhum outro pode preencher a não ser Cristo, porque a sua obra, ela é única e perfeita. Se você for ler a carta aos Hebreus, você vai perceber que em nenhum momento o autor da carta, ele faz
algum tipo de menosprezo ou demonstra certo preconceito com a fé judaica. Não, pelo contrário, ele entende que a religião judaica ela foi importante até certo ponto na história do povo judeu. Só que ao mesmo tempo, ele entende que naquele momento, todos os rituais, por exemplo, não eram mais úteis, senão para apontar uma nova realidade espiritual em Jesus Cristo. Hebreus 8:5, você pode voltar uma página da sua Bíblia, diz assim: o serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Ou seja, o autor não está dizendo, por exemplo, que a mesma imagem do tabernáculo terreno está construída também no céu, mas o seu simbolismo e a sua representação continuam e revelam uma realidade espiritual que aquele povo ainda não conhecia. O reconhecimento por parte dos hebreus de que existia essa realidade espiritual superior ao santuário lá no Antigo Testamento daria um entendimento a eles que no cristianismo não há um lugar central para adoração, que era a ideia que eles tinham do tabernáculo lá no Pentateuco, por exemplo. A presença de Deus ela é muito maior que apenas uma localidade. Lá na antiga aliança eles não entendiam isso, mas hoje em Cristo é possível entender e ter essa experiência. O capítulo 9 de Hebreus, o capítulo que nós lemos, o versículo 24, alguns versículos antes, diz: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Esse texto faz uma alusão à figura do sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para expiar os pecados do povo. O que o autor está dizendo aqui nada mais é que hoje Cristo é o nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote da nova aliança com o seu sangue. Para o autor da carta, somente reconhecendo a obra perfeita do sacrifício de Jesus, e isso acontece literalmente na conversão, é que os hebreus enxergariam que tudo que eles haviam vivido na antiga religião, lá na antiga aliança, não passava de uma sombra daquilo que era perfeito. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 1, diz: portanto, deixemos de lado os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. É óbvio que para o autor da carta, a antiga aliança serviu de porta de entrada para o caminho que nos leva à salvação em Cristo Jesus. Todos nós temos essa compreensão hoje. Ou seja, a lei, ela sempre apontou em direção a Cristo, e nunca diferente disso. Paulo, ele vai nos dizer lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, que a lei foi o nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Esse era o papel da lei, ou foi o papel da lei na antiga aliança, sempre apontar para a pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Naquele momento, essa era a verdade que aqueles crentes precisavam entender. Não era claro para eles, era meio turvo essa nova realidade espiritual, mas ela era possível mediante a conversão genuína, a conversão verdadeira. O texto diz, aliás, o versículo 28 do capítulo 9 que nós lemos, ele é um pequeno resumo da obra que Cristo realizou, e ao mesmo tempo uma palavra de esperança para todos os que guardam ou aguardam o cumprimento da salvação. Vou ler mais uma vez o texto. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O sacrifício de Jesus, queridos, teve um objetivo claro no texto. É só você olhar.
tirar os pecados de muitos. E aqui entra os 3 aspectos temporais da obra de Cristo: passado, presente e futuro. O pastor John MacArthur, ele diz que Cristo é o nosso representante e o provedor de todos os benefícios espirituais, porque Cristo veio para nos salvar do castigo do pecado na sua primeira vinda, passado. Cristo está agora intercedendo por nós, a fim de nos salvar do poder do pecado, ou seja, da influência que o pecado ainda exerce sobre os filhos de Deus, aspecto presente, e que Cristo virá em breve para nos libertar definitivamente da presença do pecado, aspecto futuro, a sua segunda vinda. E essa libertação, ela é definitiva. Nós não mais teremos ou sofreremos com a influência do pecado. Portanto, a segunda vinda de Cristo, ela é uma espécie de selo ou uma confirmação de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Ou seja, a segunda vinda trará a salvação a todos os crentes que estão aguardando o Senhor. A ênfase do texto está sobre o sacrifício perfeito de Cristo, que nos purifica para sempre do nosso pecado. É nesta salvação, meus irmãos, que está a esperança de todos quantos aguardam o Senhor. Se você aguarda a volta do Senhor, a sua segunda vinda, essa salvação é para você. Essa salvação é sua. O texto de Hebreus, ele não tem relevância. Lembra que eu falei do propósito, da intenção do autor? Em todos os escritos bíblicos, seja em um livro lá no Antigo Testamento ou no Novo, ou em uma carta no Novo Testamento, existe um propósito também para nós nesse tempo. Saiba que Jesus Cristo foi oferecido como sacrifício uma vez, uma única vez, suficiente, completo, perfeito, para tirar os pecados de muitos. E Ele voltará, não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Se você é uma dessas pessoas, repito, a salvação e a vinda do Senhor é para você. A volta do Senhor, melhor dizendo, é para você. Jesus Cristo é superior a tudo que se pode chamar de Deus, a tudo que se pode, aos olhos humanos, parecer digno de adoração. E isso faz todo sentido no tempo que nós estamos vivendo, aqui na nossa cidade, em que muitas pessoas estão cegas, andando e correndo e clamando atrás de um Deus que não é Deus, de um Deus que não está vivo, porque já existe um Deus vivo e Ele é único, e o seu sacrifício foi perfeito. Cristo Jesus é o único digno de adoração e de louvor para sempre. Nada, absolutamente nada, queridos, se compara ao Salvador que este mundo já conheceu, e ao único que é poderoso para nos salvar da condenação eterna e nos fazer trilhar um caminho em direção ao Pai, o caminho da perfeição. Somente Jesus Cristo é o Senhor. Receba essa palavra da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém.